Tutameia, em Parauapebas, no Encontro Nacional do MAN, um movimento pela soberania popular na mineração. A gente, na cobertura especial que vimos realizando aqui, temos entrevistado as pessoas as mais diversas que fazem parte desse projeto, desse processo. E agora a gente está aqui com a Maria Júlia Andrade, do MAN Minas Gerais, que vai nos contar um pouco da história desse movimento e do que faz, afinal, o MAN. Maria Júlia, muito obrigado pela sua participação. Conte pra gente, então, o que é o MAN, como surgiu e qual a importância desse encontro nacional, enfim. Boa tarde, Leonora. Boa tarde, Rodolfo. Muito obrigada por vocês terem vindo, estarem ajudando pra caramba na nossa cobertura do encontro. E a gente está aqui, então, realizando esse momento que para nós é um marco. E é um marco de uma história muito curta. Nós existimos há apenas 6 anos. Em 2012, em Parauapebas, em Carajás, aqui, justamente no espaço que a gente está, a gente realizou uma primeira reunião nacional. E uma reunião que era formada por pessoas de diferentes movimentos, diferentes organizações, que se colocaram o desafio de pensar o problema mineral. E numa angústia muito grande naquele momento, porque a gente estava acabando de passar, vivendo ainda, o ciclo que a gente chamou de boom da mineração no Brasil. Boom é de boom mesmo, de aumento da mineração no Brasil, que foi aquele período dos anos 2000 até 2011, 2012, 2013, onde o preço de todos os minérios aumentou muito, pela demanda internacional, pela demanda da China. E isso acarretou que no Brasil inteiro explodisse projetos de mineração. Tanto projetos já existentes, que foram então expandidos, como projetos novos. Então o Brasil estava se convertendo era um momento muito perigoso. Naquele momento, cerca de 26% do território nacional havia sido requerido para interesse mineral. Por que perigoso? Perigoso porque neste modelo que a gente chama, né, de primário exportador, isso quer dizer que é o quê? Que é uma exploração do que está no subsolo de um modo intensivo para exportação. Não é pensado por uma demanda nacional, por uma demanda interna, por um projeto de país. É pensado para extrair o mais rápido possível, na menor quantidade de tempo possível, para mandar para fora do país. Então, as pessoas que estão no entorno de tudo isso, seja perto das cavas, né, que são os buracos, chamando um popular, onde se extrai os minérios, ou seja, então, nos escoamentos dessa produção, por mineroduto, por rodovia, ou por mesmo por rodovia, e até os portos, aquilo tudo é como se fosse danos colaterais de algo muito maior e muito mais importante. Então, não existe gente, não existe natureza, meio ambiente, e numa velocidade que as pessoas estavam sendo, em comunidades, totalmente atropeladas naquele período. Então foi o momento, a urgência daquele momento, que gerou a primeira reunião nacional do MAN. Você falou 26% do território nacional? Existe interesse mineral requerido em diferentes níveis. Existe lavras, ou seja, exploração atual, existe pedidos de pesquisa ou pedidos de exploração, ou seja, diferentes níveis do processo. Mas no momento em que a demanda internacional pressionou de todos os lados, seja do minério de ferro da China, seja do fosfato, potássio, do agronegócio, a gente viveu uma situação de que tudo, de repente, valia a pena ser minerado. Inclusive situações onde até os anos 90 não eram economicamente interessantes. Por exemplo, nós estamos lidando aqui, pessoas que estão nesse encontro, vivem essa situação, projetos no semiárido do Ceará, de Minas Gerais, da Bahia e na Caatinga do Piauí. Vocês imaginam que é lugar que não tem água por 10, 11 meses do ano, que não chove, como Caatinga do Piauí, e correu o risco de que essa água, a pouca água que existe, seja usada no beneficiamento ou na extração do minério. Então, essa urgência daquele período, ela era uma novidade. Sempre houve mineração nessa história do Brasil, né? Sempre houve uma lógica de saqueio, uma lógica de tirar e de mandar para fora, né? Que o período colonial todo do meu estado, Minas Gerais, ele é isso, né? Mas nesse último período,
a velocidade com que tudo aconteceu e a dimensão com que isso aconteceu no Brasil foi absolutamente sem precedentes. Sem precedentes no Brasil e no mundo. E no mundo. Ao mesmo tempo que acontecia isso no Brasil, acontecia em toda a América Latina, em toda a África e em muitos países da Ásia. Foi um processo mundial, que está ligado, inclusive, à crise do capital, né, de 2008. Na crise, os capitalistas eles tendem a explorar mais os trabalhadores e mais a natureza. E esse lucro que se retira da natureza é um lucro bastante seguro, né? E você precisa de pouco investimento, na verdade, para extrair um mineral do que você fosse construir uma siderúrgica, por exemplo. É um lucro muito garantido. É o que explica a tragédia de Mariana, né? É o que explica a tragédia de Mariana. Anunciada por conta dessa sanha de lucro fácil. Você falou da água. Eu não sei se as pessoas conseguem entender. A mineração envolve o uso intensivo de água, por quê? Como é que é? Eu vou responder da água e depois eu te respondo, Eleonora, sobre Mariana. Mas a água, é muito curioso isso, porque independente da escala da mineração, algum nível de água ela é usada. Não é que toda mineração use intensivamente água. A mineração industrial, de grande escala, como a Vale faz para extrair minério de ferro, como a Anglo América faz para extrair minério de ferro, se usa muita água. E aí por várias razões. Primeira razão é que você vai abrir grandes buracos no subsolo e você vai chegar até as águas subterrâneas. Essas águas precisam ser bombeadas para se chegar ao que quer se chegar, que é o minério, que é economicamente interessante. Mas no processo do primeiro nível de beneficiamento, que é a lavagem daquilo, né, separação, em geral, numa rocha você tem vários minerais associados. Então, você quer chegar a um minério de ferro, você tem que tirar a sílica, ou seja, a areia daquilo tudo. Então, você brita, moe, né, aquela rocha e lava. E se você fizer um processo, como várias dessas mineradoras fazem, de concentrar aquele minério, você então vai gastar ainda mais água, porque aí é já na área industrial, que a gente entende também como complexo mineral. Então, em todos os níveis do processo, você gasta água. Seja no minério de ferro ou na bauxita, que se gasta quantidades absurdas de água, no ouro. É uma água que não é reaproveitada. É uma água que é reaproveitada, às vezes, para o uso interno do beneficiamento ou para outras lavagens, e que depois essa mistura do rejeito com a água que vira as barragens de rejeito. Você estava perguntando de Mariana. O rompimento da barragem do Fundão em Mariana é o caso mais emblemático desse período que se chamou o boom da mineração no Brasil. Ela é um projeto que já existia, bem consolidado em Minas Gerais, que escoava então para o Espírito Santo, para fazer o que se chama de pelotização, que é exatamente a concentração do minério de ferro. E nesse período, com essa demanda da China, você teve uma maior demanda de exportação, não é uma demanda de necessidade, né, do país. Mas então se abriu uma outra usina e se construiu então abriu algumas minas na região de Mariana, que são da Vale, essas minas, não eram da Samarco, eram minas da Vale. E aí então, nessa necessidade dessa intensificação da exploração, intensifica-se, por consequência, o rejeito. Então, em tempo recorde, eles construíram essa barragem de rejeito. E isso é muito notificado e muito registrado, porque os trabalhadores, tanto da obra quanto da barragem, eles faziam denúncias. Então, desde 2008, o Ministério Público do Trabalho fez vistorias nessa barragem e identificou problemas de trincas, de liquefação, ou seja, estava entrando mais água do que deveria. Água e barragem de rejeito não combina. Todo o esforço tem que ser de manter uma pasta mais sólida e menos aquática para gerar maior segurança. Isso tudo eles não conseguiram controlar, na verdade. A água que entrava demais, mas a entrada do rejeito nunca parou. E eles também fizeram as obras de alteamento, ou seja, de aumentar a altura das paredes dos diques, também em velocidade recorde. Essa barragem foi alteada de 2007, 2008 até romper várias vezes. Também num padrão que não é nem comum para o setor, essa velocidade que foi. Então, quando a gente fala que foi uma tragédia anunciada, que foi um crime, não é para fazer frase de efeito. Foi um crime porque foi amplamente registrado que havia perigos. E nada foi feito, de fato, para, por exemplo, paralisar essa barragem para evitar que algo acontecesse.
Bom, isso mostra uma força muito grande do setor da mineração, tanto no Estado, em todas as instituições. Quer dizer, nada foi feito porque havia uma proteção desse setor dentro do próprio Estado. Como é que movimentos como o MAN podem atuar nessa situação? Então, a gente percebe, e esse ponto do Estado ele é fundamental. Não se trata de acusar as empresas más, como se fosse um problema das empresas. O Estado brasileiro ele é subordinado a este modelo, altamente dependente. Estados como Minas Gerais e Pará são especialmente mais dependentes. Isso a gente chama de minério-dependência, né? Quando você vai concentrando todos os investimentos e economia daquela região, daquele estado, daquela cidade para um único setor, no caso a mineração. E o lobby das empresas é gigantesco, né? A gente está falando de projetos, esses grandes projetos dessas grandes transnacionais, projetos na casa dos bilhões. Então o lobby é muito grande e não se trata apenas de fazer uma denúncia da contaminação e dos problemas e do lobby das empresas. Se trata da gente levantar essa bandeira que o MAN tem tentado então, nesses 6 anos, essa bandeira dupla, na verdade. Nosso duplo objetivo de existência, que é organizar as famílias, comunidades, populações em conflito com a mineração, seja em lugares onde já são minerados ou em lugares onde são ameaçados pela implementação de projetos. E a nossa outra bandeira é justamente levantar um debate nacional, porque no Brasil como um todo passou a existir mineração depois que rompeu a barragem de Mariana. Mas para quem lida já com esse projeto na sua vida cotidiana, é uma tragédia. Tragédia no seu dia a dia, inúmeras contaminações, inúmeros impactos. São problemas gravíssimos na vida dos trabalhadores, é um setor extremamente precarizado. Então, esse esforço nosso de também celebrar esse encontro com uma base ampla, mas também com muitos parceiros e tentar também esse esforço de comunicar para fora, é para a gente dizer, o nosso lema do nosso encontro, mineração é um debate urgente e necessário. Não dá mais para o Brasil não se enxergar como um país minerador e minerado. Esse debate precisa existir, porque, por exemplo, no caso das barragens de rejeito, não é que não existam outras tecnologias alternativas. A questão é que elas são mais caras. Então, opta-se por um modelo destrutivo para garantir um lucro máximo das empresas e fragiliza a vida de milhares de pessoas, como foi o caso da Bacia do Rio Doce. Então, se a gente consegue que virar uma pauta nacional, casado com mobilização massiva de movimentos populares, como o MAN e outros que estão levantando o tema, nós não estamos sozinhos nessa luta, nós estamos realizando o maior encontro que envolve populações em conflito com a mineração, esse é o maior encontro que já aconteceu, mas nós não estamos sozinhos nessa luta, tem muitos movimentos, muitas organizações também tentando travar esse debate. E para a gente é fundamental que esse encontro contribua para que se desnaturalize este modelo. Você fala de soberania popular na mineração. O que significa isso? Soberania popular, e aí a gente optou por usar popular e não nacional, porque implica da gente pensar a participação do povo no entendimento e na decisão sobre os rumos desse setor. E a população brasileira nunca teve a opção de participar dos rumos do que seria a mineração no Brasil. Se você analisa, por exemplo, o petróleo, a gente teve em alguns momentos da nossa história alguns avanços. Por exemplo, mesmo na campanha O Petróleo é Nosso, lá atrás, virou um debate nacional. Quando a gente tem no governo do PT aquele avanço do que foi o modelo de partilha, que não é, evidentemente, a nossa pauta máxima, mas que é um avanço, né, no sentido de projeto de país, também é um avanço. Isso que foi alcançado em determinados momentos, que agora com o golpe nós estamos perdendo, inclusive, né, no setor do petróleo, nunca aconteceu com a mineração. Então, de dizer que nós somos movimento pela soberania popular na mineração é demandar, é exigir, lutar para que se tenha um outro modelo mineral no país, que se considere a soberania. Porque não se trata só dos impactos em populações focalizadas, se trata de pensar que minerais são um recurso estratégico finito. Ao não pensar um projeto de país e pensar uma lógica totalmente voltada para fora, operada por empresas transnacionais estrangeiras, nós estamos abrindo mão de qualquer nível de governança sobre o setor estratégico. A gente está exportando minério de ferro de Carajás, onde a gente está importando trilho de ferro.
é um nível mais básico de subordinação. Então, quando a gente fala soberania popular, é para apontar o que deveria ser um outro modelo e que passa pela decisão do povo e pela participação do povo em tudo isso. Mas esse modelo atual não traz riqueza para o país? Não traz emprego? Não traz um pouco. E aí que estão os maiores dilemas e dificuldades de quem lida nas cidades mineradas. Porque gera emprego? Gera emprego. Gera arrecadação fiscal? Gera. Mas aí se você entra nesse último ponto da arrecadação fiscal, que se chama CEFEM, né? Popularmente os royalties da mineração. O que significa CEFEM? CEFEM significa compensação financeira pela exploração mineral. Aí na sigla SFEM, CEFEM. E a gente chama de royalties da mineração. A CEFEM, ela é uma das mais baixas do mundo. Embora o Brasil tenha um dos subsolos mais ricos do mundo, a CEFEM é uma das mais baixas do mundo. Então tem essa dimensão dos royalties, que então ele é bastante pequeno perto do que a riqueza é gerada em tudo isso. Mas esse não é o único tributo. Aí nós temos a Lei Candir. Nós temos esse crime que foi feito na década de 90 pelo Fernando Henrique de criar a Lei Candir, que isenta as empresas que estão exportando matéria-prima, no caso, os minérios, por exemplo, você isenta do ICMS, que é um tributo estadual. Então, isso quer dizer que nesses 22 anos da Lei Candir, ela foi promulgada em 96, nós temos os estados não arrecadaram na casa dos bilhões, ao não receberem, em relação à mineração, o que deveria ser esse tributo. E, além disso, existe já amplamente documentado um nível muito alto de evasão fiscal e ligada também, inclusive, ao imposto de renda de pessoa jurídica que as empresas mineradoras fazem. Assim, a maior devedora, inclusive, para a União em relação ao imposto de renda é a Vale. Então, nós temos um modelo que é muito favorável. Então, esse dinheiro que entra é favorável às empresas. Então, entra dinheiro. E isso para os municípios tem um impacto assim gigantesco, né? Mas, se a gente calcula o que é isso perto do lucro das empresas, realmente migalhas. E aí a dimensão dos empregos também, que a gente tenta trabalhar no MAN. Tem trabalhadores e trabalhadoras da mineração que participam e constroem o MAN em alguns estados. E esse é um objetivo enorme nosso, que tenha cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras, porque nós não vamos travar essa luta sem os trabalhadores junto com nós. E aí nós temos dados que são absurdamente altos do nível de acidentes fatais do setor da mineração. É o setor que mais tem mutilações dos trabalhadores, mais afastamentos por lesões de coluna. Então é um trabalho muito duro, com enormes riscos e altamente terceirizado. Muito antes da reforma trabalhista passar, já era o setor mais terceirizado. Vamos dizer, o setor que está ligado à indústria, né, mais terceirizado. E são justamente os terceirizados que mais se acidentam nesse processo. Aí eu tenho um dado que eu acho muito forte, que é a questão da barragem de Fundão, de novo. Morreram 19 pessoas nessa tragédia. 14 eram trabalhadores que estavam no momento do rompimento na barragem. E 12 desses 14 eram terceirizados. Isso me dá arrepio. 14 trabalhadores, que já é escandaloso, 12 eram terceirizados. Então, os piores trabalhos estamos também, e com o menor nível de treinamento, também é dado para os terceirizados, quarteirizados. Então, se gera emprego, mas também inviabiliza outros empregos. No momento que você tem contaminação de cursos d'água de forma massiva, que a mineração gera, ou assoreamento de nascentes, que é bastante comum nos projetos de mineração, isso tem como consequência, você também inviabiliza, por exemplo, a agricultura familiar. Então, nós temos casos como Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais, que as pessoas não conseguem mais viver da agricultura, sendo que viveram disso a vida inteira, mas o setor também não emprega de forma massiva e acolhe esses desempregados da agricultura, porque emprega, em geral, pessoas de fora. As pessoas das comunidades não são amplamente empregadas e nem treinadas para isso. Então, gera esse emprego, aí a gente tem que pensar qual tipo de emprego que gera e também não é um cálculo matemático absoluto, né? Porque, então, se você está pensando, está gerando 100 empregos naquela cidade, e quantos deixaram de existir por conta dos impactos negativos causados pela mineração? Então, a gente se pergunta sempre isso também e tenta dialogar nas cidades. A gente ouvindo os debates tem a sensação
de que há muita hostilidade no sentido de propor quase o fim da mineração. Como é que o MAN vê? É possível conviver com a mineração ou não? Quer dizer, qual é a visão do MAN em relação à existência da própria atividade mineradora? Essa é uma grande questão, porque o que a gente tem construído como MAN, ele contempla uma pauta bastante diversa. Então, contempla a pauta que é do não. E é do não por causa de outra alternativa. E, em geral, nós estamos lidando com populações camponesas, ou pescadores, ou ribeirinhos, que estão dizendo nós não queremos que seja instalado aqui esse projeto, porque nós já temos uma renda, um trabalho, e já vivemos disso, e não queremos o risco que isso pode acontecer com tudo que a gente sabe que a mineração causa. Então, nós temos um conjunto de pautas dessa natureza. E aí, citando, temos aqui na Amazônia muitos casos assim, de populações ribeirinhas. Nós temos alguns casos no Ceará, na Bahia, em Minas Gerais, que inclusive são camponeses que têm uma matriz agroecológica bastante forte, isso dá uma identidade ainda maior. Então, você tem esse conjunto de pautas, que é a pauta do não, e é do não mesmo, porque... Não, quando não há ainda mineração. Quando não há ainda mineração, é justamente isso. Não comece a fazer. Porque quando há mineração, o tipo de desafio é outro. E aí você tem aqui Paraopebas, a cidade, o maior complexo de minas de minério de ferro do mundo. Nós estamos aqui nesse solo, a maior mina de minério de ferro e qualquer de mineração do Brasil. E que não existia essa cidade antes de haver mineração. Ela foi construída para a mineração. A nossa pauta, se a nossa pauta for Vale Assassina, Vale Mata, a gente não dialoga nem com a população, nem com os trabalhadores e trabalhadoras. A pauta tem sido nas cidades mais mineradas, como essas do Pará, algumas do Goiás, várias de Minas, que tem essa mineração também muito antiga, tem sido a pauta da reparação e da compensação, e que passa, às vezes, por pautas de extrema necessidade urgente, por exemplo, entrega de água, coisas que parecem pequenas, mas que não são, como mudança do explosivo para que se levante menos poeira. Isso numa ideia que as próprias populações trouxeram para o MAN, de que nós aqui não podemos dizer fecha a Vale, porque senão a gente vai levar pedrada na rua. Então a pauta tem se casado muito com o nível, com a arrecadação fiscal e o uso dessa CEFEM, como arrecada-se milhões em determinada cidade. E o que está sendo feito com isso? Isso está se convertendo, de fato, para a melhoria da vida da população? Em geral, a gente acha que isso é bastante discutível. Então, as pautas, elas são pautas de controle social, de reparação. E, inclusive, às vezes, quando os projetos estão em expansão, nós estamos aqui acompanhando a lida toda de um licenciamento, por exemplo, para que outras pessoas, que o raio do que é considerado atingido seja ampliado. Isso é a luta, por exemplo, em Conceição do Mato Dentro, que a empresa e o Estado querem considerar uma comunidade, a gente está na luta para que seja considerada 20, quase 20, e que são atingidas e que nem o Estado nem a empresa reconhece. E reconhecer para que seja indenizado, para que seja reassentado, porque a vida está insustentável sendo vizinho de um empreendimento enorme como aquele caso ali da Anglo América em Conceição do Mato Dentro. Então as pautas elas são de fato bastante diversas. E isso é um grande desafio que a gente vai lidar agora nesses próximos anos. Bom, mas essas são pautas, digamos, pautas reivindicatórias do MAN e da população. Além disso, tem essa questão aí da soberania, ou da soberania popular na mineração, ou do entendimento da mineração como parte de um projeto de país, não é? Sim. Como é que vocês... Isso aí tem que ser implementado por outras vias, não? E a gente perdeu um momento muito importante no último ano, onde estava sendo debatido tudo isso, que era a tramitação do novo Código da Mineração. Esse novo Código da Mineração, ou seja, que é o conjunto de leis que regulam o setor, ele começou a ser mudado em 2013, durante ainda o governo Dilma. Isso criou-se uma comissão especial e isso ficou na Câmara por algum tempo. Nós, junto com muitos companheiros de outras organizações que se juntaram em torno do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, que é como uma frente ampla que acompanha a mineração no Brasil e que incidiu sobre o Código, fizemos muitas ações em torno disso, seja de mobilização para Brasília, seja de formulação,
Fizemos materiais como quem é quem no Código da Mineração, para mapear os deputados que são financiados pelas mineradoras. Tem muitos? Muitos. É uma bancada mais ou menos de 82 deputados. Assim, da última legislatura, 82 deputados. Bastante alto. Isso tem aumentado ao longo dos últimos anos. A gente também propondo emendas e participando das audiências e forçando para que tivesse mais audiências. E conseguimos alguns ganhos aqui e ali no texto, assim, que considerava não seria jamais nesse modelo, assim, não seria o nosso Código da Mineração, mas tinha algumas possibilidades de maior governança do Estado sobre o setor. Isso tudo ele vem à terra quando acontece o golpe, o governo Temer, golpista. Dos retrocessos que estão acontecendo é a mudança da legislação da mineração. Então, ele, para todo o processo do Código, ele suspende isso e ele, por medida provisória, no final do ano passado, ele faz 2 mudanças, que é a mudança da alíquota da CEFEM, que ela vai passar a ser um pouco mais, mas ainda assim muito baixa perante outros países onde tem mineração, mas vai de fato aumentar um pouco, uma demanda dos prefeitos das cidades mineradas. E cria-se a Agência Nacional da Mineração como outra MP. Antes era um outro órgão, sucateado, DNPM. Que era o DNPM, cria-se a agência sem nenhuma previsão de concurso público, com algumas coisas bastante complicadas, que é a proibição de que pessoas que já foram sindicalizados, ocuparam cargo sindical, ocupassem qualquer diretoria da agência, mas se você foi um funcionário de carreira de uma mineradora, você pode. E agora estão saindo os primeiros nomes dos diretores, todos eles funcionários de carreira de mineradoras, principalmente da Vale, mas não só, mas principalmente da Vale. Mas se você for um dirigente sindical, você não pode. Se você for um executivo da Vale, você pode. E uma agência... É uma privatização do Estado. É uma privatização do Estado, sem precisar falar a palavra privatização. O setor da mineração sempre ocupou cargos dentro do Estado, isso é histórico, mas com a agência você vai ter maior liberdade para isso. Então, nós temos um cenário que já não era bom e está piorando, como tudo está piorando no golpe, né? E outro conjunto de leis, que era mais ligado à estrutura do código mesmo, as multas e os processos, como vai se dar, a parte processual e de fiscalização, ela era uma terceira MP e ela não foi votada, porque, na verdade, o que interessava era se votar a questão fiscal e a questão administrativa. Como se tudo desse setor se tratasse de questões administrativas ou fiscais. A questão fiscal quase como um cala-boca para os prefeitos. Sim. Sim. Mas também as empresas sabiam que alguma concessão elas teriam que fazer, porque o lucro que tem no Brasil realmente fora do normal, é muito alto. Assim, se você tem países como o Canadá, Austrália, que são muito minerados, se é 20% lá uma alíquota, aqui é 3%, aqui é 2%, sabe? Então, alguma concessão eles sabiam que eles teriam que fazer. E eles fizeram rebaixado, né? E aí tudo indica, que não está confirmado ainda, mas tudo indica que outro conjunto de leis, que aí das multas e do processo, ele vai ser feito por decreto. Isso já tem esse decreto pronto, mas que ainda está na Casa Civil. E estamos aqui, e aí, assim, de uma forma mais antidemocrática do que nunca, que a gente não consegue nem acessar o conteúdo do texto mais, né? Como era antes. Isso não é minimamente disponibilizado, não se tem mais nenhum canal de entrada ou de acolhida para que tenha movimentos, organizações do tema, tenham qualquer abertura de fazer uma reunião que seja para poder incidir sobre isso. Isso foi absolutamente bloqueado. Você falou da Lei Candir, ela surge praticamente paralelamente à privatização da Vale. Sim. Parece que foi feita sob medida para que a Vale pudesse, já privatizada, pudesse ter mais ganhos. A questão da privatização da Vale, um tempo atrás ainda se falava da reestatização da Vale. Isso desapareceu da pauta? Deve ser ainda uma pauta ou a situação é essa mesmo? Eu acho que continua uma bandeira, e uma bandeira inclusive de denunciar o que foi o leilão, como ele foi fraudulento. No nosso documento, nós temos um documento básico, né, nos princípios e valores, e uma das nossas bandeiras, que desde 2012 até hoje, é pela reestatização da Vale. Mas, enfim, sabendo que nesse cenário, ainda mais do que nunca, é absolutamente adverso. Então, acaba sendo uma bandeira mais agitativa
e denunciativa do que uma força social nesse momento. Mas isso continua existindo, que é ali. Mas com muito menos força, né? Porque a falta de perspectiva tira a força da pauta, claro, né? Claro. E as empresas estrangeiras, nessa conjuntura que você estava descrevendo antes, elas estão mais ativas no Brasil? Como é que está sendo o papel das empresas? Você falou da Anglo American, das outras empresas. Nós temos o caso de Barcarena, da Hidro. Elas também estão nessa escalada produtiva e com toda essa destruição acoplada a isso? Como é que você está vendo? O Brasil ele é absolutamente dominado por empresas estrangeiras da mineração. Mesmo quando é uma mineração de menor escala, por exemplo, um granito, mas sendo para exportação, em geral, uma empresa estrangeira. A mineração de grande escala, ferro, a bauxita, o ouro, que não é de grande escala, mas que também é um mineral muito desejado, ela é toda feita por empresas estrangeiras. E no ano passado houve ainda uma mudança acionista dentro da Vale, que tirou inclusive a influência que o governo federal tinha, que eram as ações, as golden shares, que se chamava, as ações de ouro, que também tinha uma influência maior dentro da direção da Vale. Foi uma concessão para os nacionalistas quando o Fernando Henrique privatiza a Vale, foi um tipo de concessão feita naquele período, que agora também no governo Temer, golpista, nós perdemos o pouquíssimo que se tinha de alguma influência do Estado brasileiro dentro dessa empresa. Então é uma mentira, uma balela dizer que a Vale é uma empresa brasileira. Ela tem a sua sede, inclusive, na Suíça financeira há muito tempo. Então é um processo, é a mesma lógica, é a mesma sanha, e isso não tem nenhuma diferença. Então a cor verde e amarelo da Vale, assim, não nos enganemos, que é o capital internacional que está operando dentro dessa cor verde e amarela dessa empresa. Como é que você vê a vida do MAN daqui para frente? Nessa conjuntura tão adversa, como você está falando, com um poder econômico tão forte, né? Como é que você vê os próximos passos do MAN? Eu acho que, primeiro, a gente está muito feliz que esse encontro está acontecendo, né? Porque você reunir quase 1.000 pessoas nesse momento tão adverso, e com tanta dificuldade, inclusive para arrecadação de recursos, nesse momento tão adverso, é de uma enorme alegria. Ele só aconteceu por conta de muito esforço dos estados, das regiões. E pessoas de quantos estados? Nós temos 16 estados presentes. Dentro disso, quase 100 cidades. Quase 100 cidades. Então, a gente está... Primeiro também celebrar, né? A gente está muito feliz que esse encontro está acontecendo. E aí, nesse momento, eu acho que precisa... Isso foi uma reflexão que a gente fez, inclusive. Que o momento estava muito adverso, estava muito difícil, as condições estruturais e financeiras também mais difíceis também para os parceiros dos sindicatos, por exemplo, né? Mas a gente sentia que precisava fazer isso. Porque precisa celebrar também a luta, celebrar a vitória, celebrar os encontros. E nós tivemos 6 anos curtos, mas muito intensos. Então, a gente sentia que precisava, inclusive, um momento para que essa militância se conhecesse. Porque, às vezes, como esse último período cresceu muito, nem a militância do próprio Estado se conhecia completamente. Então, esse é um grande momento de celebração dos 6 anos, de energizar essa militância toda, porque os desafios são realmente muito grandes. Desafios para a segurança. Nós temos, já entre nós, muitos ameaçados e ameaçadas. Temos. Conta pra gente isso aí. Os conflitos aumentaram, as mortes aumentaram, e a mineração envolve grandes capitais. O conflito da terra com o conflito da mineração, em muitos lugares, ele se funde num conflito só. É a concentração fundiária e as empresas da mineração que também bebem disso e se usufruem disso. Mas, muito concretamente, nós temos tido pessoas próximas a nós, ou pessoas na nossa base, pessoas que estão próximas ao MAN ou militantes do MAN, que no último período, no último ano para cá, 2017 para cá, têm sofrido ameaças de morte, inclusive, de forma sempre apócrifa, ou nunca evidentemente, uma empresa que alguém que vai estar lá identificado como uma empresa mineradora, mas são os líderes desses conflitos e que dizem para ele: para de fazer isso, que você vai prejudicar a nossa cidade fazendo isso.
Se você fazer isso, se você fizer isso, você é a próxima. E isso com uma série de situações, assim, nós temos um freio muito próximo ao Mano, no interior de Minas, região da Zona da Mata de Minas, o Frei Gilberto Teixeira, que é nosso principal parceiro da região, foi ameaçado com um pistoleiro, dentro da casa paroquial, dizendo: se você continuar falando da mineração, eu vou voltar aqui e o senhor vai se arrepender. E com monitoramento desse Frei, inclusive, de onde ele andou, o que ele falou em cada lugar. Em Conceição, no Mato Dentro, nós temos 5 militantes, 5 lutadores que estão incluídos agora, desde o ano passado, no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos de Minas Gerais, porque têm sofrido ameaça por Facebook, por telefone, por mensagem embaixo de casa, ameaças verbais na rua. Então, numa escalada muito perigosa, tivemos que tirar essas pessoas de lá por algum tempo, inclusive, ano passado. Então, o conflito, quando ele tem se acirrado nesse último período, tem levantado maiores preocupações. Então, a gente tem que pensar que nesse período nós também, do MAN, temos que nos cuidar mais. E o conjunto de pautas que nós lidamos, ele é muito diverso. Então, o encontro ele serve para isso também, para a gente entender o tamanho do desafio, não só em nível de direção, mas em nível dos militantes, de base, entender qual é essa diversidade do MAN, que tem desde indígenas, do Mato Grosso do Sul, do Maranhão, do Pará, quilombolas de Minas Gerais, quilombolas de Goiás, população urbana de muitas cidades, trabalhadores da mineração, garimpeiros em alguns lugares. Então, a pauta é muito diversa. Então, a gente precisa... Esse encontro também é para isso, para as pessoas se reconhecerem, se conhecerem, entenderem um conjunto de pautas que são conjuntos dos nossos desafios daqui para frente. E aí temos já uma coluna vertebral de quadros que a gente quer fortalecer nesse processo, maioria formada por jovens. Temos feito muita formação com jovens, que nós sentimos que é fundamental nesse período a gente não perder os jovens para os subempregos, para esse capital destrutivo. Então, a gente tem feito para droga, para a barbárie, né? Então, temos feito... Com isso, a gente abriu uma frente há 2 anos, e a gente tem dado muita força para ela, que é a frente de cultura, especialmente o teatro, porque tem sido uma demanda dos jovens no teatro, muito curioso, assim, a demanda não tem sido edição de vídeo, tem sido teatro, com criação de grupos de teatro, já em alguns locais, uma Brigada Nacional de Cultura, que tem rodado os estados também, fazendo oficinas, para que isso tudo seja formação. Formação não é só ler um livro e ouvir uma palestra, formação também é fazer o que o pessoal de Conceição do Mato Dentro, os jovens de Conceição do Mato Dentro fizeram ontem para nós, né? Apresentaram essa peça Suor de Ferro, que eles montaram, que trata da vida deles em Conceição do Mato Dentro. Depois que a Anglo-América chegou. E como é a vida dos trabalhadores ali. Eles quiseram contar a vida dos trabalhadores, que são parentes deles também. São pais, são tios que estão sofrendo e que são eles no futuro. Se não tem opção, se a água é destruída, se não se pode mais viver da terra, o que sobra? Acaba sobrando só subemprego de mineradora, de terceirizada. Então, também, essa formação com os jovens, especialmente nas cidades mineradas, não é porque é bonito fazer teatro. Nós achamos que esse trabalho ele é absolutamente fundamental para que esses jovens não sejam perdidos nessa lógica destrutiva mesmo. Muita coisa. Muita coisa. Conta um pouquinho de você, né? Fala um pouquinho de você. Como é que você foi parar? Você foi a Maria Júlia, Maju. Maju. Né? É o nome de guerra. É o nome de guerra. Ela foi quem apresentou o MAN num processo aqui no encontro que se chama Mística, que é um evento mais emotivo, emocional, antes das discussões políticas. Então, tem cantos, tem danças, tem alguma encenação, e no meio dessa encenação, dessa apresentação, dessa mística, a Maju, então, surgiu contando um pouco do que ela nos contou aqui, um pouco da história. Agora nós queríamos saber um pouco da sua história. Eu sou mineira. Eu sou de Minas Gerais. Minha mãe é de uma cidade muito minerada que se chama Congonhas, que fica ali na região central de Minas. A família do meu pai nasceu em Itabira, que é outra cidade muito minerada, onde nasceu a Vale, onde nasceu Drummond. Mas eu não venho para a luta da mineração por conta de ser mineira e de lidar com isso na minha vida. Assim, eu tenho uma memória muito forte de ir para Congonhas, visitar meus parentes, visitar tia-avô, visitar...
e ver a paisagem mudando. Assim, tem cachoeira que eu ia, que hoje não existe mais, porque hoje é cava de mineração, é buraco de mineração. Eu tenho muita lembrança da estrada de Belo Horizonte para Congonhas, de como era e de como é hoje. Tem uma questão assim que é quase emocional ali de pensar assim, eu ando na estrada e nem olho para a direita, onde ficam as minas, assim, dá uma dor, lembrar daquilo. Mas não é isso que me faz. Eu fui militante do MST por um curto período, por 2 anos, quando eu morava no Rio de Janeiro. E foi justamente o período que estava se criando os primeiros passos da articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. E era um conjunto de organizações que estavam criando aquela iniciativa. E o MST era uma delas, e eu tive como tarefa fazer a secretaria do primeiro encontro dos atingidos pela Vale, que foi em abril de 2010 no Rio. Foi um encontro maravilhoso, juntou pessoas de 13 países, 130 pessoas. Até então, tinha sido o maior encontro que lidou com atingidos pela mineração do Brasil. Tinha o tema da Vale, mas acabou sendo maior do que a própria Vale. Era ainda esse momento do boom, né, da grande expansão, então pipocando conflito e problema no Brasil inteiro. E foi um encontro muito especial e esse encontro virou articulação. A gente avaliou no final do encontro que deveria continuar, não deveria parar, e criou-se, então, a articulação dos atingidos pela Vale. Eu fiz a Secretaria da Articulação por 2 anos, até 2011. E aí, logo depois eu saí da Secretaria e começou o processo da articulação do MAN. E aí eu fui convidada como representante de Minas Gerais para poder começar. E eu estava aqui nessa primeira reunião, exatamente nesse lugar aqui, em 2012, e aí virou minha vida. Aí virou a principal razão da minha vida de verdade. Desde então. É isso. Eu acho que estão me chamando aqui. Tá bom. Então, gente, obrigada. Valeu. Saí assim correndo, que agora eu tenho que coordenar a Assembleia das Mulheres. Vai lá. Valeu. Tchau. Valeu.